Olá, está começando aqui mais uma edição do nosso painel regional Debates. Você acompanha, confere com a gente de segunda a sexta-feira, personalidades da nossa região da Baixada Santista e do Brasil, desfilando aqui pelas nossas bancadas, discutindo e debatendo junto com você o crescimento, o desenvolvimento, a política, a economia, enfim, os assuntos importantes que estão na pauta aqui da Baixada Santista e do Brasil. A reprise é às 8 da noite, como você sabe, e às 22 horas, às 10 da noite, portanto, segue normalmente aqui na nossa grade, painel regional, com debates, com entrevistas importantes e com informações para você sobre a região metropolitana e sobre o Brasil também. Painel Debates, que nessa edição, com prazer, recebe o ex-presidente da Câmara de São Vicente, atual vereador do PMDB na cidade, Pedro Gouveia. Tudo bem, vereador? Prazer tê-lo aqui novamente. Prazer é meu, né? Sinto honrado de estar aqui com você, com essa bancada ilustre, para a gente poder estar conversando aí com todos os telespectadores. Muito bem, obrigado ao Pedro Gouveia por estar com a gente, como também a nossa cientista política, a professora Olívia Pérez, mais uma vez conosco. Tudo bem, Olívia? Tudo bem, Boturão. Boa tarde, vereador Pedro Gouveia. Boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo. E eu agradeço a oportunidade de participar de mais essa edição do Painel Debate. Obrigado também, Olívia, por estar conosco, como também o companheiro jornalista Aldo Neto, que nos dá o prazer e a satisfação de participar e colaborar conosco. Tudo bem, Aldo? Tudo bom, Boturão, os companheiros de mesa, o telespectador. É bom sempre abrir espaço para São Vicente, né? Sem dúvida nenhuma, né? É o que a gente procura fazer democraticamente, abrir espaço aqui para Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Praia Grande, né? Todos os municípios. O Aldo atua como comentarista, como nosso produtor também, tenta contato com todos os prefeitos, presidentes de câmaras, né? Infelizmente a gente tem alguns problemas, alguns contratempos, eu não sei o que se passa, né? Que às vezes existem algumas dificuldades dos prefeitos, os presidentes de câmaras, enfim, os secretários municipais participarem, né, Aldo, com mais, vou dizer, com mais periodicidade aqui, né, com a gente. Mas sempre estamos abertos, dispostos a discutir as cidades da região e, claro, fazer um debate amplo sobre os problemas que nós temos diariamente aqui nos nossos municípios. 3017-9110, você participa com a gente, envia a sua pergunta, o seu comentário, faz aí a sua crítica, não é? Enfim, tem sempre um espaço aberto, democrático aqui no Painel Debates para participar com a gente. Também pelo Facebook, você compartilha conosco, facebook.com/painel regional. Se você preferir, acesse o site da TV Santa Cecília, confere online em tempo real que nós estamos discutindo aqui no site da TV Santa Cecília, não é? O Santa Portal, clica lá no ícone Painel Regional e confere o que está sendo discutido e debatido no painel Debates. Depois do programa encerrado, ele fica disponibilizado no YouTube. Se você perdeu aí algum momento importante, não é? Alguma discussão, algum ponto que você quer saber, quer acompanhar, não é? Você acessa lá o YouTube, o programa Painel Debates está disponibilizado diariamente para você. Sempre a gente apresentando aqui a manchete do Jornal Diário do Litoral, um parceiro nosso aqui de todos os dias no nosso debate aqui, no painel regional Debates. Você tem aí, portanto, a manchete desta edição, desta terça-feira. Por paralisação, bancos só abrem após meio-dia. Tá certo? Então, a grande maioria dos bancos aqui na região. Completa aqui a manchete do DL. Os bancários da Baixada protestam hoje, agora já acabou esse protesto, né, evidentemente, um ato público realizado até ao meio-dia contra um projeto de terceirização do sistema bancário. Eu passo aqui ao Pedro Gouveia, por favor, também a Olívia Pérez, essa edição do Diário do Litoral, o nosso Aldo também, tá certo? Diário do Litoral, diariamente nas bancas e um parceiro nosso aqui de toda hora. Como eu citei há pouco, né, o Aldo lembrou aí que é importante falar de São Vicente, é importante falar da região, né? E a região tem um problema dramático, né, o Pedro Gouveia, tentando, discutindo e debatendo há muito tempo para tentar solucionar, que é essa coisa da mobilidade urbana, que é básico, né? Uma região metropolitana que não tem mobilidade urbana, ou seja, você não pode morar em Peruíbe e ter tranquilidade para trabalhar em Cubatão, não dá para morar em São Vicente e ter sossego para trabalhar em Guarujá, ou morar em Santos e para ter sossego para trabalhar em outra cidade, porque não sabe se vai chegar na hora, aí você não configura jamais, de fato, de direito, a metrópole, né? A região metropolitana. O básico, fundamental da região metropolitana é a mobilidade urbana, a facilidade dos municípios se interligarem e das pessoas transitarem facilmente entre eles, né? E São Vicente está no olho do furacão, né? Ali no sanduíche dessa história toda, né? Como é que você está vendo aí esses projetos todos, essas discussões, todos esses debates todos? Você que passa por isso todo dia de manhãzinha ali, pelos acessos que vêm, especialmente em direção a Santos, depois à noite inverte a mão, né? A complicação é para o outro lado, né? É realmente, né, um grande problema, é um gargalo que a nossa região enfrenta. Eu fui secretário de Turismo, de Cultura,
E nós enfrentamos muitos desses problemas quando a gente fala da questão da mobilidade urbana. Esse é mais um dos problemas, mais um dos gargalos que a região enfrenta. E se não bastasse isso, por São Vicente ficar no centro de tudo isso, acaba sendo uma cidade que é via de locomoção para as duas pontas aí da nossa região metropolitana. Agora inventaram lá de fazer uma ciclofaixa em virtude dessa obra do VLT, que tem causado um transtorno ainda maior nos horários de rush, nos horários de pico. A gente percebe lá que o trânsito não tem jeito, não anda mesmo. Hoje ainda o secretário deu uma entrevista falando que não é um congestionamento, é apenas uma lentidão do trânsito. Eu gostaria de entender qual a diferença disso. Nós temos visto lá, além dos acidentes, além dos grandes problemas que isso pode causar aos ciclistas, enfim, ao comércio que está perdendo em toda a extensão da Rua Frei Gaspar ali, as áreas de estacionamento. Isso vai agravar ainda mais esse problema de locomoção aí das pessoas, né, que vêm aí de outras cidades para Cubatão ou que vêm para Santos, enfim, que acabam utilizando São Vicente aí como uma via aí de passagem para poder se locomover. Então, realmente, a gente precisa fazer com que haja uma comunicação maior entre os prefeitos, entre os secretários, para que eles consigam minimizar esses problemas, para que eles consigam aí dar solução a esse grande problema aí que emperra muitas vezes o crescimento e o desenvolvimento da nossa região. Agora, a ciclofaixa, ela está, para quem não está ligando aí exatamente, visualizando aí o que você está falando, ela está localizada exatamente onde, foi feita exatamente aonde, você está colocando como mais um problema? Mais um problema de falta de planejamento, de falta de conversa, de falta, muitas vezes, da sensibilidade de ouvir aí os comerciantes, ouvir pessoas que podem estar contribuindo aí para outras soluções. É uma ciclofaixa que fizeram por toda a extensão da Rua Frei Gaspar e por toda a extensão da linha amarela, ou seja, corta a cidade de São Vicente do início ao fim. Então, diante disso, nós teremos aí mais problemas, porque essa faixa de rolamento, né, dessas principais vias da cidade acabam diminuindo, deixando uma faixa para ser a ciclofaixa para os ciclistas. Então, eu acredito que essa tenha sido uma medida aí precipitada, sem ser feita uma discussão e sem avaliar os impactos negativos que essa ciclofaixa trará, né? Já houveram manifestações por parte dos comerciantes pelo prejuízo que isso vai ocasionar. Muitas pessoas aí correm o risco até de ser mandado embora em virtude... Principalmente da área do centro da cidade? Da área central? Por toda a cidade. Por toda a cidade, porque a Frei Gaspar, ela atravessa não só... ela começa na praia e termina lá no final da Imigrantes, lá. Cruza a cidade inteira, né? Cruza a cidade inteira. A linha amarela, da mesma forma, uma via alternativa aí de grande fluidez, que acaba sendo também uma via muito utilizada. Então, com essa ciclofaixa, você atrapalhou o comércio, você coloca a vida dos ciclistas em risco e você acaba trazendo também um impacto para o trânsito muito grande. Traz uma lentidão muito grande hoje para o trânsito. Hoje, para você andar de um lado para o outro na cidade de São Vicente, esquece. Você vai demorar aí muito mais do que você demorava antes, já existindo todos esses problemas aí que nós conhecemos, em questão aí que não é um problema pontual da cidade de São Vicente, sim, de toda a região, por falta muitas vezes de um planejamento, de uma política adotada aí por parte de todos os municípios que compõem a região metropolitana e que com essa ação por parte da Prefeitura de São Vicente, do secretário de trânsito da cidade, vai acabar acarretando maiores problemas ainda para a cidade de São Vicente e isso vai impactar de maneira muito negativa para o trânsito de toda a região. Olívia e Aldo, à nossa disposição aqui, o vereador Pedro Gouveia. Bom, a respeito da falta de mobilidade urbana, né, da imobilidade urbana, é importante ressaltar que é um problema que atinge as grandes cidades do Brasil, não está restrito só à Baixada Santista, e por uma política que privilegiou o uso de carros. E até o incentivo do governo federal as pessoas comprarem mais carros com o baixamento aí dos impostos sobre a compra de carros. Hoje, os governos estão preocupando com formas de transporte alternativos, como o VLT. É importante essas decisões. E há que se ressaltar que em São Vicente a gente tem outro problema, que é a questão das vans, né? Que ganham por passageiro e que muitas vezes se negam a levar pessoas que não são pagantes. A respeito da ciclofaixa, eu ouvi alguma autoridade, li uma autoridade de São Vicente falar que é um problema, uma solução temporária.
Horas, mesmo que seja uma solução temporária, tem que ser garantida a segurança do ciclista. Quer dizer, mesmo que seja por pouco tempo, precisa de educação para o ciclista, porque os ciclistas têm que ser conscientes a respeito das leis de trânsito, e também educação para os carros para que respeite os ciclistas. Muito bem, diga, Aldo, pois não. É uma questão, essa é uma briga que vai sempre existir, né? O automóvel com o ser humano. Acredito que a bicicleta também faz parte da mobilidade. Eu tenho, inclusive, um porteiro que pedala todo de Mongaguá até aqui, em Santos, e passa para São Vicente. Passa, claro. Aí talvez essa ciclofaixa seja necessária para ele e nem tanto para o carro. Eu acho que na nossa região tem tido muito uma política de valorização do carro, como bem falou a Olívia. Recentemente aqui, a administração anterior da Prefeitura de Santos refez o plano diretor, deixando andares para garagem de automóveis. Eu acho que isso só valoriza a pessoa comprar mais carro. Quanto mais espaço eu tenho para guardar meu carro, eu compro. E quando, na verdade, tinha que se valorizar são as pessoas. Não tem... na Europa você vê muito isso, né? Você vê muitas cidades da Europa, na Suíça. O VLT ocupa a maior parte do leito carroçável e o espaço de carro é menor. Quer andar de carro? Tudo bem, você sabe que você vai ter trânsito. Então, o poder público beneficia o usuário com o transporte de qualidade e velocidade andando a pé. Falta esse planejamento aqui, não só na nossa região, mas é um problema do Brasil, né? Eu acho que o Aldo toca num ponto importante, né? O poder público oferece, né, ao cidadão, né, de maneira geral, um transporte público de qualidade, coisa que não acontece aqui na região, não acontece em 90% do território nacional, né, Pedro? Agora, com relação ao VLT, que você citou há pouco, né? Eu acompanhei bastante, você lembra bem, a política de São Vicente e conversava muito com os vereadores, depois com gente que estava se candidatando à Câmara, gente que pretendia voltar. E havia lá, em São Vicente, especialmente por parte dos vereadores parlamentares da cidade, uma desconfiança muito grande, né, com relação ao VLT, se o VLT seria realmente de importância para a cidade, se ia funcionar realmente, se não ia funcionar, e aquela dúvida se o VLT realmente ia acontecer ou não. Enfim, qual é a visão hoje com relação ao VLT? Ele realmente vem para ficar? Há realmente hoje uma crença na cidade de que o VLT vai acontecer? E se acontecer, realmente vai colaborar muito para a diminuição do trânsito puxado, carregado que São Vicente enfrenta ou não? A grande dúvida, né, por parte especificamente que eu tinha, é sobre se realmente as obras iriam iniciar, se o governo do estado iria iniciar essas obras, né, em tempo, porque o VLT ele vem como uma solução para o transporte, para a mobilidade, né, da nossa região, especificamente iniciando agora com essa primeira etapa São Vicente e Santos e posteriormente ampliando isso. Eu acredito que tem tudo para o VLT vir a melhorar essa questão do transporte, não só no sentido de você desafogar, principalmente as regiões centrais, mas de você também oferecer qualidade para as pessoas num transporte. Um transporte moderno, um transporte que tem tudo aí para dar certo. Mas ainda é necessário se fazer uma discussão muito grande de como será feito a interligação entre os outros meios de transporte junto ao VLT. Nós falamos aqui, por exemplo, do transporte alternativo, das lotações na cidade de São Vicente. Qual será o papel das lotações? Nós também cobramos muitas vezes das lotações, a exemplo do que a Olívia falou, em relação que muitas vezes, essa é a minha discussão com eles, tenho falado muito com eles, tenho discutido não só com as associações, mas também com a Cooperlotação, em relação a um melhor atendimento para os idosos, para as pessoas que têm direito à gratuidade. Eles reclamam muito que hoje as carteirinhas de gratuidade são emitidas sem o menor controle. Hoje, se você perguntar na cidade de São Vicente quantas pessoas têm o direito à gratuidade, quantas pessoas têm essa carteirinha, a prefeitura não sabe informar, a Cooperlotação não sabe informar. Então nós estamos fazendo um trabalho nesse sentido para ter esses dados em mãos e a gente conseguir aí minimizar esse problema e dar maior qualidade a essas pessoas que têm o direito da gratuidade. Mas o VLT, ele só será e só terá um efeito muito positivo se acertarem em todas as políticas voltadas a essa interligação dos outros transportes aí junto ao VLT. Caso contrário, vai virar uma bagunça, ninguém vai saber o papel de ninguém e a gente vai continuar com o problema. Hoje a gente tem que fazer um estudo nesse sentido, a gente tem que conseguir apresentar, que até hoje ninguém apresentou,
qual será o papel desse transporte que já existe dentro das nossas cidades, especificamente São Vicente e Santos, junto ao VLT. Tem que haver uma interligação entre as linhas de ônibus, né, municipais e intermunicipais em Santos, intermunicipais em São Vicente e as lotações, eu acho. Né? Exatamente. Acho que a única saída é essa, porque Exatamente. se não houver... Quantas passagens serão pagas para você usar o VLT? Você pagou a passagem da lotação, você terá direito ao VLT? Vai valer como um bilhete único? Vai valer... Ninguém discute isso, ninguém fala isso, simplesmente vão, num determinado momento, estabelecer que vai funcionar a partir de agora desse jeito, assim como fizeram com essa ciclofaixa. A ciclofaixa é extremamente importante pelos milhares de ciclistas que passam pela cidade de São Vicente. Mas você não pode, de um dia para o outro, sair pintando uma faixa lá de vermelho e falar que aquilo é ciclofaixa. Cadê a comunicação? Cadê o respeito ao ciclista? Cadê o investimento do poder público no transporte alternativo? A gente quer que as pessoas andem de bicicleta, que elas deixem o carro em casa. Mas o poder público não faz absolutamente nada. Muito pelo contrário, de um dia para o outro abre uma faixa lá e fala, agora o ciclista passa por aqui. Já atropelaram lá uma meia dúzia em São Vicente. Sem sinalização não adianta colocar um monte de ciclofaixa. Gente, na fala do Pedro, me recordo de um ex-prefeito nosso aqui de Santos, chegou a fazer uma ciclofaixa na Afonso Pena, que a toque de caixa para tentar reeleger seu sucessor do seu partido e não Sucessor conseguiu, ou teve que ser sucessora? refeito. Sucessora. Sucessora, né? Do seu partido, é verdade. Bom, foi Davi Capistrano, né? Sim, Em 1995 para 96, Sim, né? exatamente. Eu lembro... O Davi fez uma ciclofaixa lá que ninguém entendeu nada. Era uma tinha confusão. árvore e poste no meio da ciclofaixa. Árvore, poste no meio, era uma coisa realmente ficou confusa. Essa ciclofaixa, só para abrir um parênteses aqui, ela fica em toda a extensão da linha amarela e da Frei Gaspar. Na Frei Gaspar, especificamente, ela fica do lado direito. Eu gostaria de saber onde vão parar as lotações, se os pontos são do lado direito. Até agora ninguém explica. Ou seja, vai ser a lotação parando no mesmo lugar da ciclofaixa. A semana passada, fizemos um programa com o secretário de transporte, ele vai inverter o lado das lotações. De todo jeito, há que se pensar numa política integrada de mobilidade urbana, né? Claro. E agora, as manifestações que aconteceram em junho e também em julho, elas chamam a atenção para esse problema que era um pouco esquecido entre os governantes, né? Eu mesmo tinha dúvida sobre se o VLT ia acontecer ou não, porque parecia meio história para criança dormir, né? Ele vai acontecer, mas ele não vai ser a solução para todos os problemas. Em geral, o transporte na Baixada Santista, né, a mobilidade, ela é muito ruim. E, sem dúvida, precisa de um planejamento muito maior, unindo, né, articulando todas essas modalidades de transporte. Olha, já que o Aldo lembrou dessa... Foi uma falha, né? Do ex-prefeito Davi Capistrano, falecido, saudoso, né? Que teve muitos acertos, né? Muitos acertos. Uma grande figura, uma figura que todos nós aprendemos a respeitar muito, eu principalmente, né? O ex-prefeito Davi Capistrano, saudosa memória, especialmente para a área de saúde aqui de Santos e do Brasil, né? Tanto que quando o José Serra era ministro da Saúde, convocou o Davi Capistrano para trabalhar com ele. Ele trabalhou lá bastante tempo, colaborou bastante. Serra veio ao velório, acompanhou o sepultamento do Davi, enfim, né? O Davi cometeu esse erro, mas no governo Papa, né, que faz 7 meses que terminou, né? Se fez e refez ciclovia... E a ciclovia da Avenida Ana Costa, uma das principais artérias da cidade de Santos, ela nunca foi inaugurada. Você percebeu isso, não? Você recebeu algum convite? Você viu algum convite? alguma... Eu perguntei isso para o prefeito aqui, o ex-prefeito Paulo, quando esteve conosco aqui no painel Debates, e ele explicou, mas não explicou, falou, não, ela está lá à disposição das pessoas. Eu falei, mas Papa, quem inaugurou aquela ciclovia? Porque ninguém entendeu, né? Do dia para a noite tinha ciclista passando ali, e todo mundo ela é uma ciclovia ruim, ela é estreita, não permite ultrapassagem, né? É uma ciclovia até perigosa, porque qualquer acidente que tem lá, você cai na avenida. Então não é uma ciclovia bem planejada como outras. Foi muito debatido, eu lembro de acompanhar na época, com a Sociedade de Melhoramentos do Gonzaga, que era veementemente contra a ciclovia. Talvez por isso não tenha tido inauguração, mas realmente não me recordo de ter recebido o convite. Agora, as vans são totalmente regularizadas na cidade, todas elas? São regularizadas. Porque são regularizadas. Porque era no primeiro governo do Márcio, né? Isso, em 97, França, né? Que iniciou... Ele conseguiu fazer ali um acerto para que a coisa funcionasse direitinho. Que foi extremamente positivo para o desenvolvimento do comércio, para o desenvolvimento da área continental da cidade. Agora eles precisam ser enquadrados. E aí, o que acontece? São as medidas que muitas vezes a gente, né, fala que são tomadas e que não tem uma discussão sobre isso. Todos os municípios aí conseguiram diminuir a sua tarifa.
São Vicente, agora, coisa de 15 dias, conseguiu reduzir em 10 centavos a tarifa. Esses 10 centavos está tirando do bolso de quem? Não é a prefeitura que faz um subsídio para poder adequar essa diminuição da tarifa. Quem está perdendo isso é o proprietário da lotação. Vocês acham que essa diminuição, da forma como foi feita, isso vai afetar diretamente quem? O usuário do sistema. Não é verdade? Você está tirando do trabalhador, você está tirando dele ali um ganho naquele trabalho que ele executa. Então, diante disso, vai sofrer lá na ponta, vai sofrer o usuário da lotação. Colocando a parada das lotações do lado esquerdo, por onde que vão descer os usuários das lotações? No meio da pista. Essa é a medida mais inteligente que o secretário encontrou? Eu acho que não dá, né? Vai descer no meio da pista com o carro passando, e aí? Aí não mata o ciclista, mata o pedestre. Vereador, mas eu não entendi. Então a prefeitura não está entrando com esse subsídio pela diminuição das tarifas? Não, de forma alguma. A prefeitura está tirando do bolso do proprietário da lotação, porque diferente de outros transportes, a lotação ela não tem. Eles pagam um ISS extremamente caro, um ISS que acaba sendo desproporcional de todos os outros comércios, porque o ISS deles é de 5%, o do comércio em geral é de 2%. Então, diante disso, acaba sofrendo consequências que eles alegam, nós fazemos as cobranças para que melhore o serviço à população. E eles falam que cada vez fica mais difícil, porque São Vicente tem uma das tarifas mais baixas, e aí, diante disso, tirando esses 10 centavos do trabalhador, vai sofrer quem? Vai sofrer a pessoa que trabalha com ele, o motorista dele, vai sofrer o cobrador dele. Bom, mas isso são os argumentos deles que estão faltando, porque em geral as tarifas na Baixada Santista são altíssimas pelo trajeto que a gente usa, né? E esses ganhos dessas empresas é tudo uma caixa preta. A gente não sabe quanto que ganha, como é que foi a negociação. Por isso que nós defendemos, e eu tenho insistido junto com a Cooperlotação, que eles têm que estabelecer esse caixa único, eles têm que fazer um trabalho lá de se organizarem, e o poder público tem que fazer essa cobrança. Tem que ter transparência, não só dessas vans, mas de todo o sistema de transporte. Exatamente, para que a gente consiga olhando à primeira vista, parece sempre muito caro, né? Pelo trajeto andado. É verdade, e pelo serviço oferecido. Exatamente. E pelo serviço oferecido. Muito bem. A gente tem que fazer o intervalo, tá certo? Mas antes, sempre uma informação importante da Prefeitura de Santos para você, né? Em tempo de nova gestão, a Prefeitura de Santos decidiu retomar o orçamento participativo no município. Este é um instrumento que permite aos moradores indicarem as prioridades para os seus bairros. Neste ano, a população terá a possibilidade de participar da elaboração da Lei Orçamentária Anual para 14, para o ano que vem, né? Em 5 audiências públicas, duas delas já foram, que serão realizadas em regiões diferentes. No Brasil, o orçamento público é formado pelo PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e LOA, a Lei Orçamentária Anual. O PPA estabelece os objetivos para os próximos 4 anos. A LDO prioriza anualmente as metas do município. E a LOA prevê receitas e fixa despesas a cada ano. O sistema orçamentário é complexo, mas o munícipe terá facilidade para compreendê-lo e poder participar ativamente da sua elaboração. É com esse objetivo que a Prefeitura produziu a cartilha ilustrativa Orçamento Participativo. De maneira simples e didática, o munícipe compara o orçamento de uma família com o orçamento municipal. Próxima reunião, dia 8, agora, esta semana, né, é a reunião da Orla. Vai acontecer na Sociedade de Melhoramentos da Ponta da Praia, lá na rua Maestro Heitor Villa-Lobos, 160. A gente vai para o intervalo e em instantes voltamos. Estamos de volta, segundo bloco do nosso painel Debates. Você acompanhando aqui a participação importante do vereador Pedro Gouveia, do PMDB de São Vicente, ex-presidente da Câmara Municipal, né? Também a nossa Olívia Pérez, professora, cientista política, e o companheiro Aldo Neto, mais uma vez conosco também. O telefone segue aberto aí para você participar com a gente, tirar suas dúvidas, enviar suas perguntas, emitir a sua opinião. 30 17 91 10 e pelas redes sociais, como você está acostumado. Você também pode compartilhar com a gente ou mandar suas mensagens. Você fica sempre à vontade, nosso espaço mais que democrático aqui no Painel Debates, como no painel regional das 22 horas também. Bom, o vereador Pedro Gouveia chama atenção aqui nos principais jornais da cidade aqui. Eu tenho em mãos aqui o Diário do Litoral, mas o Jornal da Tribuna também publicou, enfim, né? Uma SEI, Comissão Especial de Inquéritos, que foi instaurada na Câmara de Sentina, né? Deu 15 dias de prazo para que o prefeito Billy, ou que o governo do prefeito Billy, de maneira geral, encaminhe aí os documentos complementares que podem respaldar as supostas irregularidades que foram denunciadas pelo prefeito, o atual prefeito Billy, né?
contra a gestão do então prefeito Tércio Garcia, não é? E parece que esses documentos, os documentos apresentados até aqui não são suficientes, não é? Não comprovam aquilo que o prefeito disse aí na mídia e na própria Câmara, em discursos oficiais, enfim. O prefeito Billy, todo mundo se lembra, né? Atacou profundamente a gestão do prefeito Tércio durante a campanha e depois, quando assumiu, não é? Também colocou lá que tinha um rombo fantástico, um orçamento, 2 orçamentos para cobrir, era inviável a situação da prefeitura, essa coisa toda, né? E eu queria que o Pedro Gouveia então explicasse aí como é que foi a criação dessa SEI. A SEI foi criada por um requerimento, né, do vereador Alfredo Martins, que é do PT, né? Em que ponto estamos com relação a essa comissão de inquérito? O que é que está faltando? Enfim, para onde vai essa... Se é que vai, né? Essa Não SEI. vai, com certeza. Ela tem que ir, não dá para ficar do jeito que está. Só para que a gente possa, né, relembrar aqui algumas questões, o prefeito, logo quando assumiu o governo, o prefeito Billy, ele fez algumas acusações em relação a um rombo orçamentário na cidade de São Vicente, falando de números aí que fugiam aí daquilo que nós tínhamos conhecimento e tal. Depois o secretário da Fazenda apareceu na Câmara, foi lá, conversou conosco, apresentou números que daí sim eram os números que nós tínhamos conhecimento, ou seja, aquela dívida de 1 bilhão que o prefeito Billy falava que existia, ela não existe, é uma outra dívida, uma dívida de 400, 500 milhões, sendo que nós temos aí uma dívida ativa no município, ou seja, que a prefeitura tem de direito de receber de mais de 600 milhões, então tudo isso foi esclarecido, tal, diante da forma como os vereadores entenderam ali que seria importante, fazendo uma comissão, chamando o secretário da Fazenda, o secretário da Fazenda dando os esclarecimentos necessários. Aí, em abril, o que a prefeitura tem a receber, depois do governo Tércio encerrado, que a prefeitura tem a receber. Tem a porque receber ela tem ao longo pagar, dos anos. Tem um déficit de 400 milhões aí? Não. O valor de dívida ativa do que a prefeitura tem para receber ao longo de todos os anos administrativos da prefeitura é maior ainda do que a dívida existente. Diferente de muitos municípios, hoje se você fizer uma avaliação, fizer um diagnóstico aí em todas as cidades, os valores que as cidades devem é muito maior do que o seu próprio orçamento, sendo que o nosso orçamento ainda é maior do que a própria dívida. Então, mas tudo isso foi esclarecido, tudo isso foi de uma forma lá bastante inteligente por parte dos vereadores. O vereador até Alfredo Martins, como presidente da Comissão de Finanças de Orçamento, convocou o secretário, convidou o secretário da Fazenda para que ele explanasse, explicasse direitinho lá. Tudo foi esclarecido da melhor maneira possível. Aí, em abril, o prefeito Billy, ele fez um anúncio publicitário no jornal A Tribuna, ele pagou lá para fazer o anúncio e ali ele colocou alguns itens que existiam de irregularidade em relação à administração passada. Mais do que rapidamente, aprovamos lá uma SEI para que a gente pudesse estar apurando os fatos ali apontados pelo prefeito. Diante disso, começamos a pedir documentos e programamos para agora, para o segundo semestre, na volta do recesso, para que a gente começasse a ouvir as pessoas aí envolvidas. Os documentos não chegaram, todos eles. As denúncias também feitas, elas são muito genéricas, então isso merece todo um trabalho por parte da equipe técnica e dos vereadores para que a gente esteja se aprofundando e conhecendo ali exatamente onde o prefeito quer chegar. E aí, diante disso, ontem ouvimos lá o secretário, ex-secretário de Cultura, Renato Caruso, que foi apontado lá que havia uma falta de prestação de contas, uma irregularidade na encenação de 2009, só que até então esse documento não veio que comprove essa irregularidade. O prefeito não mandou esse documento, nós já pedimos, estamos agora mandando novos ofícios, solicitando novamente esses documentos. E o secretário lá, o ex-secretário Renato Caruso, disse com todas as letras que não existe essa irregularidade, que o que houve foi na prestação de contas adotada pelo Ministério do Turismo anteriormente a 2009, era em um formato. A partir de 2009, quando foram apuradas a prestação de contas dessa encenação num valor de R$300 mil, eles pediram alguns outros documentos que até então se pedia. Então houve esse desencontro aí e em virtude disso tinha um problema que parece que foi sanado. Eu não posso afirmar porque o prefeito não mandou os documentos para a gente. Isso em relação a uma das denúncias aí.
Outra questão foi sobre a presidente da ADESAF, que é Fernanda Gouveia, que não é minha parente, não é minha irmã, não é minha esposa, não é absolutamente nada da minha parte aí, a não ser uma pessoa que nós conhecemos por fazer um excelente trabalho na cidade de São Vicente e em muitas outras cidades aí da região. Então, para explicar para quem não sabe, a ADESAF, essa OCIP, né? O que significa a ADESAF? Ela atua em que área? Enfim. Então, ela atua em diversas áreas, especificamente aí na cidade de São Vicente, ela atuava na área da saúde, na área social. E aí ele faz uma denúncia dizendo que ao longo dos últimos 5 anos foi feito um repasse de mais de 33 milhões para essa OCIP, mas tudo isso mediante o quê? Mediante, a todos os anos, não só o Tribunal de Contas validar todos os termos de parceria feitos, como também o Ministério da Justiça. Porque uma OCIP, para ela funcionar, ela tem que ter o título de uma OCIP, uma ONG que tem o título de OCIP, para que ela possa fazer essas parcerias com o poder público. E isso é validado pelo Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça quem apura a prestação de contas dessa OCIP. Diferente de outras organizações, que quem faz isso é só o Tribunal de Contas. Todas as contas de todos esses anos, segundo documentos apresentados ontem por ela, foram aprovados tanto pelo Tribunal de Contas como pelo Ministério da Justiça. Eles têm um documento que eles nos apresentaram ontem que permite que eles façam trabalhos até 2014. Eles têm lá um documento, um atestado de idoneidade por parte do Ministério da Justiça. E dizem que absolutamente não incorreram em nenhum erro administrativo ou qualquer outra coisa. Mas como também foi uma denúncia genérica, nós estamos pedindo para que o prefeito aponte agora especificamente onde tem o erro, se há esse erro. Um outro ponto apontado foi em relação a uma aquisição de um imóvel, que isso é o que causou mais aí confusão na cabeça das pessoas. Mas, segundo a lei, que também nos foi apresentado, a OCIP, ela só tem que fazer a devolução dos bens adquiridos quando houver a dissolução dessa OCIP, coisa que não houve. Quando não é no término de um convênio, de um termo de parceria com o município ou com o poder público. É quando houver a dissolução dela. A OCIP passa a não existir mais. Para onde vão os bens adquiridos? Para uma outra OCIP, de preferência que tenha o mesmo objeto que essa OCIP atuava. Então isso não vai para o poder público. Se fosse assim, no final de cada governo você tem que devolver tudo. Você vai devolver, a OCIP vive como? Então, é uma descontinuidade, né? Então, exatamente. Essa aquisição de imóvel, segundo também os balanços apresentados ontem por ela, foi resultado de uma economia feita ao longo de alguns anos, que eles, num determinado momento, adquiriram esse imóvel e eles continuam lá fazendo as suas atividades e tal. Então a gente agora está mandando um novo ofício para o prefeito, para que ele aponte e seja mais claro em relação a essas denúncias feitas aí, que até agora a gente não conseguiu encontrar o que ele tenta nos mostrar lá. Mas a ceia ela continua sendo feita, vamos continuar ouvindo outras pessoas, chamaremos outros ex-secretários, outras pessoas que atuavam no outro governo para que possam trazer esclarecimento e a gente não deixe dúvida nenhuma junto à população da cidade de São Vicente. Olívia, Aldo, pois não. Bom, eu gosto muito do papel de fiscalizador do Legislativo, porque é o papel dele formular leis e fiscalizar os outros dois poderes, né, o Executivo e o Judiciário, e por isso me interessa muito como essa SEI, que são comissões especiais de inquéritos, são formadas. No caso específico de São Vicente, o grande questionamento é a respeito da OCIP, né? A OCIP é a sigla para a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que é um título que organizações do terceiro setor, como as organizações não governamentais, recebem para poder estabelecer convênio com o poder público e ganhar dinheiro, verbas públicas através desse convênio. A grande crítica que está sendo feita é o fato de elas terem adquirido um imóvel com dinheiro público. Mas como bem lembrou o vereador Pedro Gouveia, ela pode adquirir esse imóvel, né, e ela só teria que devolver na dissolução da OCIP. Porque senão ela teria suas atividades encerradas com a troca de cada governo. As organizações do terceiro setor... Só interrompendo rapidamente, Olívia, isso foi uma crítica do prefeito com relação a essa OCIP, foi uma acusação.
de que teria sido adquirido esse imóvel de uma maneira irregular, foi isso? Num dos pontos que ele O prefeito fala, chegou a dizer isso. ele fala No que anúncio foi da feito tribuna, é isso? que diante desse termo de parceria, 33 milhões foram repassados nos últimos 5 anos Para essa OCIP. E dentro disso, eles adquiriram bens que não foram devolvidos ao poder público. Nem poderiam. Nem Esse poderiam. é o questionamento. As essa é a- organizações do terceiro setor, em geral, elas são alvos de crítica e de denúncias. E a gente sabe que tem pouco controle em relação a essa. Existem vários escândalos envolvendo organizações não governamentais petistas que recebiam dinheiro de governos petistas. Então, uma facilidade para convênios quando elas estão afinadas politicamente. Me parece que não é o caso dessa, mas, sem dúvida, elas são alvo de crítica. O que me faz questionar, se não é o caso dessa organização da sociedade civil, o uso e eficiência dessas comissões de inquérito, né? Quer dizer, para que elas estão sendo usadas? Se é só para atacar um governo ou é de fato para gerar mais transparência e responsabilidade da máquina pública? Mas, Olívia, só discordar de você nesse final, a SEI foi criada diante de uma denúncia feita pelo prefeito. Se a denúncia tem fundamento ou não, cabe a SEI apurar. Cabe a SEI apurar. Parte da denúncia, nós já estamos chegando à conclusão aqui, sem perder muito tempo, que não tem fundamento. Cabe a ele apurar e ele disponibilizar também os documentos que Exatamente, comprovam a exatamente. denúncia dele. Porque quem faz a denúncia é o prefeito. Então, nós lá na Câmara acabamos ficando de uma forma Até eu meio queria- que esnucada queria junto à perguntar pra população. você, porque Pedro. se há irregularidade, a gente tem que trazer o esclarecimento. As comissões parlamentares de inquérito e todas essas comissões que fiscalizam o Poder Executivo são importantes. Agora, a gente tem que se questionar o uso político delas, né? Sim. Você simplesmente montar alguma para prejudicar algum oponente seu. Mas não acho que não é a questão. A rapidamente questão é a só o- denúncia. Quando se faz uma denúncia, tem que apresentar todos os fatos. Exatamente. Eu queria dizer, Exatamente. o princípio básico, um dos princípios do direito, né? Cabe ao acusador o ônus da prova, né? Sim. Eu até Exatamente. queria perguntar para o Pedro, o prefeito Biri foi secretário do prefeito Tessio, não foi? Foi Foi. nos 16 anos do governo PSB na cidade de São Vicente, ele esteve dentro do governo por 15 anos. E ele não participou não assinou nenhum contrato com a SOCIP? Com certeza, porque ele foi secretário de assistência social. E a área que atua... E essa OCIP, ela não trabalha com a cidade de São Vicente só nesses últimos 5 anos. Essa também é uma informação equivocada. E a OCIP, diferente de OS, para que ela faça um trabalho com a prefeitura, ela tem que participar de um concurso de projetos. Ela não é escolhida pelo poder público, pinçada diante, né, de toda a sociedade feito lá, edital. das ONGs que fazem os seus trabalhos. Você pinça lá o município e fala, vem trabalhar comigo. Você tem que apresentar um concurso de projetos lá, onde vários apresentam, você escolhe o melhor, o mais viável, para suprir a ausência do poder público, para auxiliar o poder público a executar esse serviço. Porque São Vicente tem uma rede social a mais ampla da Baixada. Então a gente realmente precisa, como hoje contrataram lá uma associação, que é a Associação Plural, que no meu entendimento foi feita uma contratação irregular, de forma irregular, mas que estão sendo apurados esses fatos também, diferente da OCIP, que foi feito um concurso de projetos. Mesmo com o projeto, pode ter uma preferência política. Agora, o que me preocupa é você manchar, por exemplo, o nome de uma Com organização. certeza, porque ela não fins- trabalha só com São Vicente. O próprio ex-secretário da Cultura tem uma história política na cidade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas o que tem que haver dentro dessa SEI é o esforço de todos os vereadores. Isso acontecerá, é uma palavra de todos os 5 vereadores que compõem essa SEI, mas de toda a Câmara, aqui em nome até do presidente da Câmara, do vereador Fernando Bispo, eu digo que o nosso objetivo é trazer transparência a essas acusações. Só pra- Se existirem aí pessoas que prejudicaram a Prefeitura de São Vicente, que cometeram alguma irregularidade, serão apontadas por essa comissão. Mas também, se não houver isso, nós também traremos à luz e nós vamos fazer com que a sociedade tome conhecimento A disso. SEI concedeu 15 dias ao governo, mais 15 dias, né, ao governo para apresentar essas documentações. Caso isso não ocorra, as documentações não sejam, esse processo não evolua, o que vai acontecer com a SEI? Ela continua fazendo Ela o segue? trabalho dela. O prefeito ele tem que nos apresentar os documentos. E agora nós estamos refazendo alguns ofícios para que ele possa ser mais claro dentro dessas denúncias, para que a gente possa ter maior conhecimento, para que ele também nos auxilie nesse trabalho de investigação. Porque a gente está falando de documentos de 5 anos. O caso especificamente da OCIP, aí da DESAF.
ela tinha, parece que eram até 7 termos de parceria com a prefeitura. Eles faziam trabalhos na área social, na área da saúde, na área da educação. Então, diante disso, o que é necessário? É necessário que ele nos facilite apontando a irregularidade para que a gente consiga lá ter todos os documentos e principalmente assim, ó, esse é o documento, esse é o termo de parceria que estava irregular. Aí a gente vai apurar, porque a gente está olhando, a gente está vendo, a gente está batendo números lá e não está conseguindo chegar a um denominador comum. Só para complementar, Boturão, rápido, a CEI tem 180 dias para concluir os trabalhos, não é isso? Isso, ela pode ser prorrogada, mas a nossa intenção é que no término dos 180 dias a gente já tenha aí os trabalhos finalizados, até porque a população tem nos cobrado isso. Eu encontro muitas pessoas nas ruas e as pessoas elas cobram isso, Boturão. Elas falam, Pedro, essa CEI vai terminar como? Essa CEI vai terminar? Essa CEI continua ou não continua? Nós temos o compromisso com a população vicentina de apresentar os resultados. Muito bem, vamos então para o segundo intervalo. Voltamos já com o terceiro bloco do Painel Debates. Instantes. Nós estamos voltando, né, ao terceiro último bloco desta edição do nosso Painel Debates, com prazer conversando com o vereador Pedro Gouveia, do PMDB de São Vicente, ex-presidente da Câmara Municipal, também com a participação sempre importante da professora, cientista política Olívia Pérez e o nosso companheiro jornalista Aldo Neto, tá certo? Telefone aberto aí para várias perguntas, temos uma já do Donizete Teixeira Tavares, que é presidente da Associação Comercial de São Vicente, tá certo? E dia 8, às 7h30 da noite, o secretário de Transportes vai falar sobre o remanejamento do trânsito lá na Associação Comercial de São Vicente. É esse o recado, tá aí? É isso? Legal. Então tá aí o recado importante, acho que é importante mesmo, nessa comunicação do poder público com o grupo mais interessado, como o Pedro Gouveia disse aqui, exatamente, né? Se sente prejudicado por essas mudanças todas, que são os comerciantes da cidade. Aliás, o comércio da área central de São Vicente dá inveja ao centro de muitas cidades pelo Brasil afora, porque borbulha, como a molecada diz hoje em dia, bomba, né? O comércio na área central de São Vicente. O valor do metro quadrado ali cresceu assustadoramente, né, Pedro Gouveia? E claro que se os comerciantes se sentem prejudicados, as pessoas de uma maneira geral, é preciso uma explicação importante. Vai lá o secretário Raimundo dar essas explicações no próximo dia 8, né? Queria fazer uma pergunta para o Pedro, porque você o apresentou e esqueceu de um outro cargo importante. O Pedro é o presidente municipal do PMDB em São Vicente. E queria saber de você como é que está estruturado o PMDB em São Vicente, quantos filiados tem, se pretende lançar candidato na eleição de 2014. Na eleição passada municipal teve uma composição com outros partidos, foi o que possibilitou a sua eleição. Se está planejando fazer uma chapa pura ou vai procurar também uma coligação já em 2016? Bem, o PMDB está se reestruturando, se reorganizando na cidade de São Vicente. Nós temos hoje, né, o apoio aí do nosso deputado estadual, que é o presidente estadual do PMDB, Baleia Rossi. Ele tem nos dado aí toda a liberdade para que a gente possa fazer essa reformulação do PMDB vicentino. O PMDB é um dos maiores partidos, né? E diante disso nós temos um número muito grande de filiados, mas de pessoas que não participam no dia a dia das discussões da política vicentina e muito menos do próprio PMDB. Temos, desde o início do ano, feito uma reunião por mês, onde vem sendo discutido tudo isso. A nossa participação no governo municipal, o nosso posicionamento no governo municipal atualmente, sobre as próximas eleições, qual será o papel do PMDB vicentino. Temos aí também total liberdade hoje, por parte da estadual, de lançarmos uma candidatura a deputado estadual e federal na cidade de São Vicente, pelo PMDB. Temos feito essa discussão, temos avaliado as pessoas que têm esse interesse, todo o nosso quadro político na cidade junto ao PMDB. Mas, de certa forma, essa é uma decisão que não passará única e exclusivamente por mim, será um debate aí que nós pretendemos finalizar ao final desse ano. Bom, dois nomes, candidatura a 2 deputados? Uma federal, uma estadual, no PMDB de São Vicente? O PMDB estadual nos deu essa possibilidade, para que a gente esteja indicando uma candidatura estadual e uma candidatura federal. Um forte nome do próprio Pedro, que já que ele foi o único candidato a vereador do partido, tem mandato. Temos discutido isso, Aldo. É uma questão que a gente, né, não pode
fazer uma discussão individual, a gente tem que ser candidato de um grupo, a gente tem que colocar isso diante do grupo. Tem sido feita essa discussão, o grupo tem levado em consideração até a nossa votação, né, nessa última eleição, como na anterior, toda a experiência que tivemos junto ao Executivo, no Legislativo nesses últimos 5 anos, mas essa é uma discussão que ainda vai até o final do ano. Candidato a deputado estadual, acho que teremos. Você não acha que passa também por uma discussão metropolitana? O PMDB hoje tem uma liderança que é o prefeito Papa, que deve participar da eleição do ano que vem, né? Todos dizem. Importantíssimo fazer com que o PMDB se organize dessa forma. Você já teve essa conversa com o prefeito Papa ou com o PMDB de Santos, para ver quais serão os candidatos daqui, do Guarujá, lá com o prefeito Antonieta, para tentar formar o PMDB, ter uma chapa forte de candidatos da região? Sim. O próprio PMDB estadual tem feito essa junção aí de todas as cidades para que a gente consiga ver as candidaturas que virão acontecer nessas próximas eleições. Especificamente, a cidade de Santos, por toda a história do PMDB, até por nós termos aí, né, o ex-prefeito Papa como um possível candidato, um nome, né, extremamente positivo aí para o partido. Então o Santos tem que tomar a dianteira de tudo isso, de todo esse processo, e a estadual reconhece isso dentro de todos os nomes que existem na cidade de Santos. Mas isso não impossibilitará que outras cidades também estejam colocando os nomes, apresentando os nomes para a estadual, para que Mas conversa sua com o PMDB de Santos sobre isso, ou mesmo com esse prefeito para ter uma posição dele, ainda não aconteceu. De maneira oficiosa, nós temos conversado, nós temos estudado aí as diversas possibilidades, sabemos que é necessário fazer uma estratégia, estabelecer uma estratégia inteligente para que a gente também não tumultue o processo, lançando um grande número de candidaturas. Hoje o PMDB passa por um momento extremamente positivo, diferente das últimas eleições, em virtude de um fato novo, que é a possível candidatura do Paulo Scaff a governador, uma candidatura que vem numa crescente muito positiva e que, diante disso, fará com que nós tenhamos aí uma chapa própria, candidaturas fortes, e isso possibilitará aí também um resultado muito melhor nessas próximas eleições do que aconteceu nas últimas eleições. Você falou então que o PMDB está num momento positivo e a última pesquisa divulgada diz que o Paulo Scaff está realmente em segundo lugar, e eu atribuo isso não tanto ao PMDB, mas ao fato dele ter dinheiro do Sistema S, 8 milhões de reais investidos na campanha, né? Sim. Agora, o PMDB não sai um pouquinho manchado desses constantes escândalos do governo federal e, né, nesse processo todo, inclusive a nível municipal? O PMDB é um partido muito grande, Olívia. Então, diante disso, você vai encontrar, infelizmente, de tudo dentro do PMDB, como todos aqueles que são grandes. Os infiéis, Eduardo Braga, Eduardo Cunha. Sim, a gente falando especificamente no contexto de São Paulo, hoje a gente passa por um momento muito positivo. Por essa questão da candidatura do Paulo Scaff, é um nome novo, embora você fale de todo esse investimento que ele, né, de estar na mídia, tal, em virtude do Sistema S, pela presidência que ele ocupa da Fiesp, mas ele já era presidente há muito tempo. Ele disputou as últimas eleições para governador pelo PSB e teve aí 4% dos votos. Você acha que ele pode representar o novo em 2014? Eu acredito que sim, ele nunca participou de um mandato eletivo. Então, diferente de muitos outros que estarão disputando essas eleições para o governo do estado de São Paulo, ele vem como novo, uma pessoa extremamente qualificada, principalmente quando nós falamos na questão da educação. Hoje nós temos aí um sistema de ensino que precisa ser revisto, e o Sistema S, o SESI, Senai, tudo isso vem dando aí um banho, né, em todos os governos, mostrando esse sistema de ensino. Quem sabe ele virá como esse novo, como essa novidade, e vai apresentar aí uma grande surpresa nessas próximas eleições. A Olívia se referiu foi da Datafolha. O curioso dela é que o único candidato, foi feito depois dessas manifestações, o único candidato a governador que cresceu foi ele, 3 pontos. Porque ele está descolado dessa política tradicional que é tão criticada, né? Já que ele tem o ramo empresarial. Está descolado mesmo, por isso que eu fiz a colocação. E uma pessoa será que ele pode se apresentar como novidade? É isso que eu falei, acho que ele não ganha por ser do PMDB. Ele ganha por estar descolado. E uma pessoa com vitórias importantíssimas sem ser detentor de mandato. Não é verdade? A gente não pode esquecer a questão da CPMF. Ele foi o maior responsável por cair a CPMF.
A questão agora da redução das tarifas de energia, ele foi o grande responsável por isso. É um homem que tem aí toda a condição de surpreender nessas eleições estaduais. Atitudes eleitoreiras, né? Vamos combinar. Mais do que eleitoreiras de resultado, né, Olívia? Mais do que eleitoreiras de resultado. O Paulo Scaff tem uma dívida aqui com a região também, viu, vereador? O Ciesp. Ele prometeu ano passado, durante o processo eleitoral, construir novas escolas aqui, novo curso de Porto, e está se o ano acabando e não se vê nada andando nesse sentido. Né? Vamos fazer as cobranças juntamente a ele, a toda a sua equipe, para que a gente possa ver o que está acontecendo. Às vezes isso está emperrado em alguma questão. Sim. Eu tenho cobrado muito ele para que a gente possa colocar na cidade de São Vicente um SESI. Ele já falou, Pedro, SESI. Não tem problema. Arruma lá uma área de 30 mil metros quadrados que a gente coloca o SESI lá. A gente não consegue andar, está emperrado em virtude da gente não ter essa área. Então nós estamos estudando, procurando, vendo todas as possibilidades para que a gente consiga aí, quem sabe, estabelecer, implantar um SESI na cidade de São Vicente. Em que pese o fato dele vir do setor empresarial, acho muito positivo ter candidatos novos e quanto mais pessoas pleiteando, melhor, né? Acho que é o momento de pedir até uma renovação desses políticos profissionais que estão há tantos anos aí. O Valdomiro Trento fala também da mobilidade urbana, né? Diz que é fundamental para as regiões metropolitanas, de modo geral, a Baixada Santista, a rede ferroviária federal, né? E que foi sucateada por interesse de grupos econômicos, inclusive o TIM, Trem Intermetropolitano Antigo, TIM, lá vai tempo, né? O problema está em ter os interesses que desejam participar, os interessados desejam participar da eleição de 2014 e não com interesses metropolitanos. Bom, mais ou menos aquilo que a gente estava discutindo aqui, né? Tem a ver com o que a gente discutiu, que a gente debateu no primeiro bloco. Se não houver uma facilidade de integração entre os municípios, a região metropolitana, na prática, ela inexiste, né? Basicamente é isso, né? O que é mais assustador, Buturão, que a gente acompanha aí no noticiário, em conversas com o pessoal que trabalha com metropolização no governo do estado, o próprio Edmur Mesquita, que era o secretário até outro dia, é que a nossa região metropolitana é a mais desenvolvida do estado. Se aqui, que é a nossa região, que o grande fator da metropolização, que é a mobilidade, vive esse caos, imagina o resto do estado. Né? É o governador precisa atuar mais nesse sentido. desenvolvida, isso quer dizer em termos de legislação, né? Em termos de legislação e em termos de integração também. Integração também, né? De integração? Integração, E aqui é uma das mais bem-sucedidas. Desintegrado. É que você tem a região de Campinas, que também, bom, a região de Campinas é mais ampla, as cidades são mais distantes, são 19 Mas aqui falta municípios. muita Né? O grande problema da gente é comunicação. Parece um absurdo a gente falar isso, mas é o que acontece. O que está acontecendo lá em Peruíbe, a gente em São Vicente não sabe. Para você organizar um calendário turístico na região, você não consegue. É muito trânsito de uma cidade para outra. É verdade, esse é um problema sério. Viu? Bom, o Sérgio de Tararé diz assim, São Vicente não era bom o pessoal que conduz as vans ter algum tipo de reciclagem, né? Ele não tem educação, diz ele, né? Nem no trânsito. O VLT não tem uma cota para contratar ou pegar o pessoal do município. Isso ainda não está resolvido, né? Não está resolvido, mas o Sérgio tem toda a razão. É necessário fazer uma reciclagem constante dos motoristas, dos cobradores e dos próprios proprietários, dos permissionários do transporte alternativo na cidade, que é desse serviço de lotação. Tem que fazer isso. E uma fiscalização efetiva por parte da prefeitura. Tem que ter essa fiscalização, tem que ter esse arroxo, tem que ter esse aperto por parte do executivo para que a gente consiga ver os resultados. Não adianta criar um sistema e deixar o sistema trabalhando na cidade. Vai dar confusão, vai gerar problema. Então a gente tem que estar em cima o tempo inteiro. Não dá para bobear na marcação. Se bobear na marcação, vai tomar de 8-0, Boturão. O Pedro Gouveia, é absolutamente indelicada essa colocação do corintiano, vereador Pedro Gouveia, fazendo aos santistas da mesa, né? Inclusive a Olívia também é santista, viu? Sou. Olívia, virei, né? O nosso Aldo Neto, tá certo? Uma colocação, realmente foi uma coisa que machuca, tá certo, este apresentador. Mas como há uma rixa antiga, futebolística, entre nós, né? Isso já era esperado, né? Por parte do vereador Pedro Gouveia, né? Mas Santos e Corinthians se enfrentam amanhã. Cuidado, viu, vereador? Eu tenho certeza que o Santos ganha, está abalado, vai empatar o jogo. Né? Uma mancha na nossa camisa, a nossa indelével camisa branca, mas nós estamos mortos. O Pedro não pode comemorar, Boturão.
O que levou o Corinthians a ser campeão do mundo agora novamente? Foi a queda para a Série B. Não, foi a queda na fase classificatória da Libertadores. Para o Tolima, é verdade. Foi o Tolima. Quem sabe não seja, né, uma... O Barcelona é o Tolima do Santos. Foi um enorme prazer receber você aqui, você sabe disso, né? Brincadeiras à parte, futebolísticas à parte, a gente sempre brinca, eu, o Pedro e eu, a gente tem uma rixa Corinthians e Santos, Santos e Corinthians, enfim, né? E toda vez que ele se apresentava num programa de rádio, normalmente o Corinthians vinha de uma derrota, né? Era sempre assim, eu que gozava ele. Essa vez ele tirou a forrinha em cima de mim, mas tudo bem, a gente entende lá para numa boa, não tem problema nenhum, embora realmente esses 8-0, olha, vai doer assim no inferno, viu? Obrigado, Pedro Gouveia, pela presença. Até uma próxima com a gente. Volto sempre aqui, viu? De coração, Boturão, vou falar uma coisa para você. Não doeu só para os santistas, não. Doeu para todos os brasileiros que reconhecemos a história do Santos. Pode ter certeza absoluta disso. Tá certo. Não é você querer consertar agora. Não estou tentando consertar, não. Mas muito obrigado aí pelo convite, Boturão. É um prazer sempre estar aqui com você. Um grande abraço a Olívia, a Aldo e a você que nos assistiu até agora. Obrigado, Olívia, também por estar conosco. Até a semana. Obrigado, Aldo, pela participação sempre importante também. A você que nos acompanhou. Estamos encerrando aqui o painel Debates. Reprise às 8 da noite, a gente volta amanhã às 1h30 da tarde e às 22 horas o painel regional. Tchau.